Estimado Padre Adriano, queridos irmãos e irmãs, nós já estamos acostumados, talvez, a escutar alguns versículos desses que apareceram aqui, seja no Evangelho, seja na primeira leitura, que correm o risco de se tornar quase clichês para a gente. Aquele que tem será dado ainda mais, aquele que não tem vai ser tirado até aquilo que tem. Ou então, o meu povo cavou cisternas, esqueceu a fonte de água viva, inesgotável, e cavou cisternas vazias, cisternas que vazam água. Ou então ainda, Jesus dizendo, felizes vossos olhos porque veem, vossos ouvidos porque ouvem, porque muitos quiseram ouvir, ver no lugar de vós, e não tiveram essa oportunidade. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus fala sempre para o nosso hoje. A palavra de Deus nos fala a nós pessoalmente e nos fala aos nossos dias, a nossa vida hoje, como ela se encontra agora. A palavra de Deus, portanto, deve ter alguma coisa para nos dizer. Aqui, nessa missa de entrega do JC, aqui nessa missa de preparação aí para a comemoração do jubileu de prata da nossa paróquia. O que será que podemos escolher da palavra de Deus para nós, hoje, no nosso aqui e agora? As palavras que escutamos. Para não ficarmos só na superficialidade, só naquilo que a gente já sabe, que a gente já está cansado de escutar. Até isso, às vezes, a gente precisa escutar de um jeito novo. Até isso, às vezes, a gente precisa escutar de novo. O óbvio, às vezes, precisa ser dito. E nesse sentido, meus irmãos, eu queria recordar mais uma palavra que também já virou muito clichê, mas que precisa ser recordada. E não podemos nos esquecer do nosso ponto de partida, que não podemos deixar esfriar, se perder, cair no esquecimento, nosso primeiro amor. Porque foi isso que aconteceu com o povo de Israel. É disso que Deus se queixa aqui na primeira leitura que nós escutamos. O meu povo tinha tudo de que precisava. Meu povo tinha a mim. Eu era o seu Deus, eles eram o meu povo. Eu entreguei ao meu povo uma terra de pomares. Não é nessa passagem, mas em outra passagem Deus diz assim, eles colhem o que não plantaram. Estava tudo pronto. Entreguei de mãos beijadas. Mas o meu povo foi se acostumando. Foi se acostumando com a minha presença, foi se acostumando com os meus planos, os meus projetos. O meu povo foi cansando, talvez, de esperar as minhas promessas. O meu povo foi se perdendo no meio de outros poços que cavaram, descobriram um pouco de água, mas logo se decepcionaram, porque eram cisternas vazias, que logo se vazavam. O meu povo se esqueceu da fonte inesgotável, que era eu próprio. Deus diz, a minha palavra, a minha presença no meio do meu povo era essa fonte inesgotável. E eles se acostumaram, se esqueceram. Pode acontecer isso, às vezes, não sei, num lugar aí onde brota água mineral, onde tem nascentes, lugares aí no meio da serra, lugares no meio de montanhas. Pode ser que a nascente que brota naquele lugar acabe ficando esquecida, se perdendo, porque também esse lugar é desmatado, por exemplo. Isso é um motivo porque a nascente pode secar ali. Mas se aquele lugar é reflorestado, a nascente brota de novo, a água brota de novo. Às vezes, talvez, até a gente se esqueça que ali no CEPAI tem uma nascente, tem uma
um lugar de onde emina água, brota água. A gente pode se esquecer, se acostumar, meus irmãos, com a presença de Deus. E Jesus diz para os apóstolos, os discípulos que estavam vendo ali o cumprimento perfeito das promessas de Deus, Jesus diz assim: olha, muitas pessoas antes de vocês quiseram ver o cumprimento das promessas da antiga aliança aqui, que vocês estão vendo, estão presenciando. Muitos quiseram ver, muitos esperaram, muitos depositaram esperança, confiança e não tiveram essa oportunidade. E vocês, que podem ver o cumprimento das minhas promessas, que podem tocar na minha presença no meio de vocês, como é que vocês valorizam isso? Essa é uma pergunta para nós também, e é uma experiência humana, é muito comum, assim, a gente ouvir as pessoas, é muito comum o seguinte, as pessoas, às vezes, que lutaram para construir, para conquistar alguma coisa, que já estão mais experientes, já são mais vividas. Às vezes dizem assim para os mais novos: vocês têm tudo de mão beijada, vocês não tiveram que lutar, que conquistar, que ralar para ter o que vocês têm, por isso talvez vocês não valorizam tanto. Talvez a gente tenha que tirar um pouco o peso disso também, meus irmãos, porque não é que todo mundo precisa construir tudo do zero. Não é isso. A gente pode receber, isso é natural, é humano também. Uma geração deixa para outra aquilo que construiu, aquilo que conquistou. Ninguém parte do zero. O EJC esse ano não está partindo do zero, está partindo daquilo que já foi deixado do ano passado e dos anos anteriores. A vida paroquial de vocês não nasce do zero a cada ano. Tem uma história que está sendo recordada aqui, especialmente a cada dia 23 dos últimos meses. O problema, meus irmãos, não é se nós ralamos, lutamos, batalhamos muito ou pouco. Sabe por quê? Porque também pode ser que aquele que ralou, que batalhou, que construiu, se apegue tanto àquilo que ele foi construindo, que se esqueça do essencial também. Pode ser que a gente vá cavando poços, cisternas, para reter a água que vem da nascente, e se esqueça da própria nascente. Eu penso que Jesus nos faz um convite. A nós todos, gerações novas e mais antigas, não perder de vista aquilo que devia ser o propósito assim mais fundamental, mais essencial, desde os primeiros anos, dos primeiros meses de paróquia, desde antes de que aqui fosse paróquia, desde quando esse lugar foi evangelizado, valorizar o que foi construído ao longo do tempo, mas saber valorizar acima de tudo. O que motivou, meus irmãos, o projeto de evangelização, a obra de evangelização, que desde o começo até hoje vem sendo realizada aqui. Não podemos perder de vista o anúncio do Evangelho, a salvação das almas. Buscar o bem das pessoas porque é o que Deus deseja, mas acima de tudo a salvação das almas. E vocês, os jovens do EJC, peçam a Jesus que não deixe vocês perderem de vista, tirarem da frente dos olhos de vocês. Desde hoje até a última hora do domingo, quando terminar, quando o último jovem for embora, for para casa. Que não percam de vista. Vocês estão aqui para ajudar Jesus a realizar a obra dele, na vida dos jovens que se inscreveram para fazer esse JC. Que possamos, meus irmãos, sempre valorizar aquilo que recebemos uns dos outros,
das antigas gerações. Também nós somos membros da família de Deus, a Igreja de Jesus, que já construiu tanto ao longo dos séculos, mas também a nós. Também a nós. Jesus não nos convida apenas a valorizar aquilo que a gente tem, que a gente já recebeu de mãos beijadas, e a continuar também lutando, batalhando, conquistando novas coisas. Mas Jesus não nos quer perdendo de vista aquilo que, desde o começo, todos mais desejaram, os santos mais desejaram: ver a obra de Jesus acontecendo, ver Deus reinando na vida das pessoas, das famílias, ver almas e vidas sendo transformadas, sendo salvas. Felizes os vossos olhos porque veem, vossos ouvidos porque ouvem. Muitos quiseram ver o que vocês veem e não tiveram essa oportunidade. Muitos quiseram ouvir o que vocês ouvem, tocar o que vocês tocam e não puderam. Meus irmãos, que também essa palavra de Jesus desperte em nós, enfim, um sentimento sincero de gratidão a Deus pela presença dele nos nossos dias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.